Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa última aula de espanhol. Bom, hoje eu gostaria de começar essa aula parabenizando você que conseguiu chegar até aqui, que estudou na medida do possível e que vai enfrentar esse vestibular aí, apesar de tudo, né? Queria dizer para vocês que o que eu planejei para essa aula de hoje foi algo bastante simples. Primeiro que eu realmente não gostaria e não queria e tenho plena consciência de que dedicar um tempo muito exagerado assim para espanhol pode não ser muito interessante, até porque vocês têm outras disciplinas para estudar, inclusive a minha mesmo de português e redação, que é uma das mais importantes. E também por um motivo que eu venho falando desde sempre, que é o motivo de que as aulas que nós desenvolvemos em redação e em português servem para a língua estrangeira na medida que nós falamos do fenômeno linguístico na sua face mais ampla, certo? E a primeira coisa é entender que prova é essa, né? O Enem é uma prova aplicada para alunos do ensino médio que muitas vezes não tem espanhol, né, na sua grade, mas que decidem, na sua grande maioria, fazer a prova de espanhol por entenderem uma certa similaridade com o português e o espanhol. Então, é muito comum que as questões empreguem algum tipo de pegadinha com isso, né? Com o fato do espanhol e o português serem línguas parecidas. Então, uma primeira dica é dar uma olhada nos falsos cognatos, nos que nós chamamos de falsos cognatos em português e em espanhol de falsos amigos. Isso para que a gente consiga chegar na prova já um pouco mais preparado para isso das pegadinhas. A gente precisa pensar também que a prova do Enem, ela é uma prova, na sua grande maioria das questões, de interpretação textual. E a interpretação textual, a gente não está falando só de português, a gente fala de história, de geografia, filosofia, enfim. Porque a linguagem acaba sendo uma ferramenta de expressão dessas outras disciplinas, tal como muitas vezes a matemática é uma linguagem de expressão da física e da química, né? E a biologia fica ali um pouco entre as duas, né? Se utiliza de ambas as linguagens. Isso significa que estudar interpretação textual nos coloca à frente de quem não estuda interpretação textual. Primeira coisa, entender que existem 3 erros que são os mais comuns quando a gente fala de interpretação, que são os erros de contradição, extrapolação e redução, né? Já cansei de explicar, mas retomo aqui. Contradição, quando o texto diz uma coisa e a gente entende outra. Extrapolação, quando o texto diz uma coisa e a gente dá um valor muito maior para aquela coisa do que o que foi dado no texto. E redução, que é o contrário de extrapolação, que é quando o texto apresenta um problema extremamente complexo e amplo e nós reduzimos esse problema em algo minoritário e assim, subjacente com relação às outras questões. Ok. Então, o primeiro entendimento é esse, que é uma prova para alunos de ensino médio que muitas vezes não tem espanhol na sua grade, mas que selecionam esse idioma por acreditarem que existe uma grande similaridade entre as línguas, de que de fato existe. Porém, contudo, entretanto, similar não é igual. E o Enem vai explorar como posso dizer, essa não semelhança, né? Essa vai explorar o lado da parte da não semelhança por meio de pegadinhas. Então, conhecer alguns elementos linguísticos também pode evitar muito mal entendido para a gente, né? Por exemplo, tais como sujeito, tempos verbais, pronomes,
tudo isso vai ajudar com que a gente conheça melhor a língua e saiba um pouco melhor como proceder mediante algum texto, né? Um texto diferente do que a gente havia proposto. Nesse momento, eu não sei se é o momento indicado para dizer que a gente já deveria saber um pouco de vocabulário, né? Trabalhamos alguns textos aí ao longo desse segundo semestre e isso nos traz a ideia de que sim, a gente precisa conhecer alguns vocabulários. Porém, se a gente não conhece, a gente não pode se apegar a isso. O que eu digo para os meus alunos e para vocês, né, que são os meus alunos sempre, se você não souber uma palavra, não se desespera. Isso só significa que você não sabe uma palavra. Então, não dê um valor a mais do que aquela palavra realmente tem. Leia o texto com tranquilidade, dando mais valor ao que você sabe do que ao que você não sabe, certo? Ainda sobre leitura, uma coisa que eu acho importante é o seguinte: a gente precisa começar a praticar uma inversão de leitura nas questões. Como o Enem, como eu sei que muita gente faz língua estrangeira logo que recebe a prova e não quer perder muito tempo com isso, uma coisa que pode ser legal é começar a partir de agora, ao invés de ler o texto, ler a pergunta, né? Ao invés de ler o texto, ler a pergunta. E isso por um motivo simples que é de quando você for para o texto, você vai poder direcionar o seu olhar a o que aquela questão está demandando, né? E isso vai ajudar a economizar tempo. Então vamos agora testar essa nossa estratégia. A pergunta diz o seguinte: no conto de Galiano, a expressão ni le va ni le viene encerra uma opinião a respeito de cinema. E aí, então o que a gente vai ter que fazer é buscar esse excerto onde está escrito essa expressão ni le va ni le viene. Tá vendo como que isso já direciona o nosso olhar? Agora vamos ao texto. É de uma questão de 2018, cujo texto, se chama El Carpintero. Orlando Goicoechea reconoce las maderas por el olor, de qué árboles vienen, qué edad tienen, y oliéndolas sabe si fueron cortadas a tiempo o a destiempo y les adivina los posibles contratiempos. Al cabo de tantos años de trabajo, Orlando se ha dado el lujo de comprarse un vídeo y ve una película tras otra. No sabía que eras loco por cine, le dice el vecino. Y Orlando le explica que no, que a él ni le va ni le viene, pero gracias al vídeo puede detener las películas para estudar los muebles. Então, esse é um conto do Galiano, um conto que ele está fazendo uma brincadeira, digamos assim, com o fato do carpinteiro ser apaixonado e mesmo no momento que seria o seu momento de lazer e descanso, que fala, nossa, eu não sabia que você gostava tanto de cinema, na verdade o que ele gosta é de avaliar os móveis. Voltando às alternativas, a gente vai ter, então, no conto do Galiano, a expressão ni le va ni le viene encerra uma opinião a respeito de cinema, que desconstrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer. Não. Contradiz a percepção de que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando? Não necessariamente. Revela o descaso do narrador com relação ao ofício desempenhado? De jeito nenhum. O contrário, parece. Reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes? Não.
evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício? Parece que essa sim é a opção correta. Porque vejamos novamente a expressão ni le va, ni le viene a respeito do cinema, que para ele tanto faz. O que ele gosta é da experiência, do que a experiência cinematográfica permite a ele avaliar com respeito às madeiras, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Por hoje é só. Uma boa prova.